Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Vamos abrir as nossas Bíblias, a Epístola de São Paulo aos Efésios, o capítulo 1, para lermos do verso 1 até o verso 7. A Epístola de São Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, leremos do verso 3 até o verso 7. Nós estamos na nossa série de sermões, a Epístola aos Efésios. Hoje nós vamos meditar neste texto, o capítulo 1, do verso 3 até o verso 7. Já há 3 domingos estamos trabalhando aí neste capítulo 1, os versos 1 e 2. Hoje passamos aos versos 3 a 7. Leiamos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vamos orar. Curve a sua fronte, feche seus olhos. Vamos estar diante do Senhor. Oremos. Pai Santo, nós rogamos que nessa noite o Teu Espírito nos conduza na compreensão das verdades do Evangelho, a fim, ó Deus, de crescermos à presença do Teu Filho e adquirirmos a plenitude daqueles que servem a Cristo Jesus. Nós rogamos, Pai, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos caminhado nesta série e nosso propósito é durante 3 anos, talvez 3 anos e meio, estarmos meditando na Epístola aos Efésios. Há 3 domingos já estamos aí trabalhando os versos 1 e 2 desta epístola que é tão rica. Teologicamente falando, só perde para a Epístola aos Romanos na apresentação das doutrinas do Evangelho, nas doutrinas da fé cristã. Por isso, nessa nossa caminhada, se faz necessário, muitas vezes, nos determos em alguns trechos dessa epístola. E o capítulo 1 será um destes capítulos, no qual nos deteremos por longo prazo, meditando e revendo os conceitos apresentados pelo apóstolo Paulo. Essa série de sermões em Efésios tem como título geral Antes da Fundação do Mundo. E, de fato, é nessa direção que o apóstolo nos dirige a compreendermos na eternidade o plano eterno e imutável do Senhor. Bom, Éfeso era a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, a atual Turquia. O mais proeminente monumento da cidade era o Templo de Ártemis ou Diana, que na época era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, nós temos a imagem, as colunas grandiosas deste templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas quando nós entramos então nessa epístola que Paulo escreve com o título aqui aos Efésios, mas tem como propósito falar igreja como um todo, em todo o tempo, em todas as eras, nós devemos esquecer um pouco dessa epístola, que é uma das epístolas das prisões de Paulo, como algo próprio àquela época, e transferirmos a nós nos dias de hoje. O que essa epístola significa para nós, a igreja de hoje, a igreja de agora? Então a igreja de Éfeso provavelmente foi o leitor original, e parece que ela era uma carta circular. Então de Éfeso ela deveria ir às outras igrejas para que lá também eles lessem a mensagem apresentada nesta epístola. A eleição em si mesma é secreta.
é um propósito tão profundo e oculto que, diante dele, somente podemos nos maravilhar. A despeito disso, Deus nos revela na medida em que é necessário, conhecendo ele ser isso para o nosso benefício e salvação. Calvino, Sermões em Efésios, a página 81. Eu já falei aqui anteriormente, no primeiro sermão dessa série, que a doutrina da predestinação, da eleição eterna, requer de nós um cuidado extremo quando nos aproximamos dela, a fim de sermos reverentes e humildes, olhando para Deus como Senhor soberano e crendo com fé naquilo que ultrapassar a nossa capacidade de entender, e repousando nele como Senhor que dirige todas as coisas. Charles Hodge diz o seguinte: desde a eternidade, todo o esquema da redenção, como todos os seus pormenores, e incluindo todos os seus resultados, estava formulado completamente na mente de Deus. Sucede então que tudo é certo e seguro. Não há nenhuma possibilidade de fracasso ou de mudança do propósito de Deus. A eternidade do propósito de Deus é, portanto, um forte fundamento de confiança e de fortalecedora consolação. Crer na doutrina da eleição, crer na doutrina da vontade eterna de Deus, traz conforto e consolo aos nossos corações e nos faz repousar em um Deus poderoso e soberano que dirige todas as circunstâncias para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, Paulo começa esse trecho que nós estamos lendo e entendendo essa noite, bendizendo a Deus. Então Paulo bendiz a Deus pelas bênçãos espirituais passadas, a eleição, presentes, a redenção, e futuras, a adoção de filhos com direito à posse definitiva da herança. Portanto, 3 aspectos que nós vamos ver esta noite: eleição passada, no presente a redenção e no futuro a adoção. Hoje nós não teremos um tempo hábil para tratar de todas as 3. No próximo domingo vamos retornar a este texto para tratarmos somente da adoção, tendo em vista da extensão desta doutrina. Meditaremos dos versos 3 a 17 durante 6 sermões. Depois passaremos à frente. Minha orientação então é que vocês leiam toda a Epístola aos Efésios e que leiam e releiam esse trecho do verso 3, aí a parte inicial, para que você possa ter uma compreensão bem clara, indo lá até o verso 17 e 18, para compreender esse trecho que trabalharemos repetidamente. Então, em primeiro lugar, a eleição. Leia comigo o verso 4 aí na sua Bíblia. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. O autor da eleição é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. A eleição é uma ação direta de Deus Pai. Por isso Paulo começa dizendo nesse texto: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E então no verso 4 diz: assim como nos escolheu, Ele nos elegeu, o próprio Deus, a própria primeira pessoa da Trindade. Como mostra o verso 3, Ele, aquele que nos dá bênção nas regiões celestiais, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos elege, é Ele que nos chama, Ele nos sustenta, Ele nos salva, porque já diz o profeta Jonas: a Ele pertence a salvação. A salvação não é, portanto, fruto da ação de homens, nem do desejo de homens, nem fruto da ação da igreja. A salvação é um projeto de Deus Pai lá na eternidade.
O Pai é que tem a liderança na obra divina da eleição. Veja como Paulo inicia de forma muito bela a sua epístola. Bendito, bendizendo o nome de Deus, dizendo que nele repousa todas as bênçãos, que ele é o Pai de todas as bênçãos, que não há bênção fora da pessoa e do ser de Deus. Por isso nós nos reunimos em culto a Deus, por isso servimos a Deus, por isso declaramos no credo dos apóstolos que Ele, Deus Pai, é Criador de todas as coisas. Paulo então começa bendizendo aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus não é dependente de coisa alguma, Ele é autossatisfeito em si mesmo. Deus não precisa de nada fora de si mesmo. Tudo o que somos e tudo o que acontece nesse mundo é reflexo da glória que é pessoal e própria de Deus, e nós só observamos isso. Nós não somos de fato algo que Ele necessite. O próprio apóstolo nos diz isso lá em Atos, quando ele diz que Deus não necessita de coisa alguma, como se precisasse ser servido por mãos humanas. Por isso Deus em si mesmo e autossatisfeito em si, decide lá na eternidade, antes da existência de todas as coisas, de qualquer coisa que seja, nos dar vida eterna em Cristo Jesus. Nós vamos ver mais à frente o próprio apóstolo dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. Daí então vem um dos solas da reforma protestante, no qual nós declaramos, soli Deo glória, glória somente a Deus, toda a glória pertence a Ele e é própria a Ele. A salvação, portanto, e a eleição tem origem, princípio em Deus, e é Ele quem dá aos seus eleitos vida eterna. Assim, Deus elege, e o termo eleger aqui significa tomar ou escolher algo para si. Então Deus, Ele mesmo Pai, escolhe, elege algo para si. Ele toma para si em escolha, em eleição. Isso pressupõe separação. Na eternidade, ainda não eram nascidos os gêmeos, para que tivessem praticado bem ou mal, mas Deus amou a um e se aborreceu do outro. Ele elegeu, Ele escolheu na sua vontade. Lembram-se do sermão sobre a vontade de Deus? Uma vontade eterna, boa, perfeita, agradável. Essa vontade que lhe é própria, que não é conduzida por nada exterior a Ele. Essa vontade é que agiu elegendo e escolhendo homens para si, fazendo deles seus filhos em Cristo Jesus. Então, no verso 4 diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. Este nós aqui, no qual Ele nos escolheu, a nós, entenda, nós somos de fato o objeto, não toda a humanidade, é um grupo específico, do qual nós não temos conhecimento, não há possibilidade de sabermos quem são esses, não há como conhecê-los, é no conselho secreto de Deus, e só Ele sabe quem são os seus eleitos em sua totalidade. Ele, e somente Ele, sabe quem são aqueles que Ele elegeu e escolheu. A eleição, pois, é a raiz de todas as bênçãos subsequentes. Tudo aquilo que pode ser derramado sobre qualquer um de nós é resultado da eleição. Então eu vejo muita gente que vem à igreja porque Deus fez isso ou aquilo temporalmente para ele, e no afã de agradar a divindade, ele se submete em serviço. Isso é paganismo.
É no paganismo que os deuses são servidos em culto, com oferendas e sacrifícios, para que a ira seja apaziguada, para que se obtenha deles favores. Deus não pode ser comprado. Como eu disse no início, lá na eternidade, antes que o mundo existisse, Ele já escolheu. Não por obras para que ninguém se glorie. Não são os feitos, os atos, as decisões pessoais, o que eu pratico em culto, em liturgia religiosa, que produz em Deus um bem aceitar para comigo. Deus me aceita não pelo que sou, nem pelo que faço, mas porque Ele me escolheu. Veja que grande repouso tem as nossas almas em saber notícia tão maravilhosa, de que antes do mundo existir, Ele olhou para nós e nos escolheu. Já aqui poderíamos ir aos nossos lares e descansar, e acordarmos com um grande e largo sorriso no rosto, triunfantes, vitoriosos, sabendo que a escolha não é resultado do que somos, da nossa aparência, dos nossos atos, das casualidades temporais, mas é resultado de uma escolha eterna, num tempo eterno que não nos pertence, de um Deus santo, bom e perfeito. Olha, o fato de estarmos aqui essa noite não é fruto do acaso, mas é um plano estabelecido antes que todas as coisas viessem a existir. Nós temos um motivo suficiente para cantarmos louvores a Deus, para o adorarmos, para bendizer-lhe o nome. Então Paulo começa dizendo: bendito. Por que a bênção? Porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Você acha que pode haver alguma outra escolha melhor? Você acha que talvez um concurso público promovido pelo CESP pudesse escolher melhor os eleitos? Você quer deixar essa decisão sobre as suas costas? Você quer tomar essa responsabilidade para si, com boas obras, com boas ações, com generosidade, com uma boa consciência? Você acha que isso pode eleger você para a vida eterna? Você acha que você é capaz de em si mesmo produzir salvação? Não. Por isso Paulo diz: bendito Pai, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos escolheu. É esse o alicerce, o fundamento da nossa fé. A minha fé não tem origem nos meus sentimentos pessoais para com as Escrituras. Eu gosto da Bíblia. Olhando do ponto de vista humano, literário, é fantástico. Mas não é só isso. Só isso não produz vida eterna. Vamos pensar no ponto de vista social. Vocês são gente fina. Quais são dos vascaínos, torcedores fluminenses, botafoguenses aí? São mais ou menos, né, Elias? Não, vocês são gente fina. São bons de relacionamento. Eu gosto de estar com vocês. Mas não é por isso que eu estou na igreja. Eu estou na igreja porque Ele, Deus, o Pai, o bendito, antes de todas as coisas existirem, me escolheu. A minha fé repousa num projeto que vai muito além daquilo que é social, que vai muito além dos meus gostos pessoais, da minha capacidade de entender como literatura as Escrituras, que vai muito além dos meus relacionamentos para com o próximo, para com a divindade como que em serviço. O meu estar na igreja repousa no fundamento de que Ele, o Deus eterno, me chamou como sendo o Pai, o primeiro da Trindade. Por isso a vida cristã não é brincadeira. Por isso a vida cristã tem prioridade sobre todas as coisas. Por isso eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. Eu devo amar a Deus em primeiro lugar, de todo o coração, de toda a alma, de todo o meu ser. Por isso eu devo viver para glorificar e gozar a Deus para sempre. Por isso estar na igreja é um projeto que vai muito além da temporalidade. Não pode ser reduzido a gostos e vontades, mas deve ter início lá na eternidade, para toda a eternidade, a fim de que Deus seja glorificado.
A eleição tem lugar lá na eternidade. Vamos retornar a 1 Pedro 1, 19 e 20. Outrora já tivemos a oportunidade de meditar esta epístola. 1 Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Pedro vai na mesma direção de Paulo. Antes da fundação do mundo já era conhecida a obra redentora de Cristo. Ela não é fruto de uma resposta temporal na qual você levanta sua mão em culto público. Lá na eternidade, Cristo morreu por você. Claro, manifesto na historicidade, mas planejado e executado na eternidade. No Evangelho, vemos claramente esta verdade da eleição como eterna. Vamos ao Evangelho de São João, capítulo 6, o verso 39. Evangelho de São João, capítulo 6, o verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Jesus declara que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum daqueles que o Pai deu a ele. Lembra da ideia da eleição, da escolha, do separar? Deus separou um grupo e deu esse grupo ao Filho, para que pertencesse ao Filho. Capítulo 17 de São João, os versos 2, 9, 11 e 24. João 17, verso 2: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Verso 9: e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Agora o verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que me vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Agora o capítulo 6, o verso 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. O resumo geral na epístola de São João, no Evangelho de São João é essa: aqueles que Deus deu, aqueles que pertencem ao Filho, antes da fundação do mundo, só podem vir a Ele aqueles que o Pai deu e aqueles que o Pai chama. Se não houver eleição, não há salvação. Se não houver eleição, não podem pertencer ao Cordeiro. Se não houver eleição, não podem vir ao Cordeiro, porque só vêm aqueles que o Pai chama, que o Pai traz. Esses pertencem ao Cordeiro. A eleição, portanto, é essa doutrina de firme confiança, na qual cremos de que o Pai, lá na eternidade, nos escolheu, nos elegeu, nos tomou para si e nos deu ao Filho, para sermos propriedade e posse do Filho, para vivermos com o Filho e experimentarmos a glória do Filho e sermos ressurretos com o Filho e vivermos a vida eterna no Filho. Grande repouso há para nossas almas nessa doutrina. Nossa salvação não depende de nós, de nossas escolhas, de nossas vontades, de nossos projetos. Ela é uma eleição eterna
eterna que depende do poder eterno de Deus e da graça eterna de Deus operada no seu Filho eterno para nos tornar salvos em Cristo Jesus. Portanto, a eleição não é fruto da temporalidade humana, mas é fruto do poder eterno de Deus e sua vontade. Não há possibilidade de crermos como os arminianos, de uma coparticipação humana num projeto tão maravilhoso. Não há como reduzir um projeto que deve trazer confiança às nossas almas à temporalidade, à casualidade, à vontade de um ser tão volúvel como é o ser humano. Brincam então, vocês sabem que a flor que representa o calvinismo, os 5 pontos, é a tulipe. E ela sempre tem 5 folhas. O pessoal brinca então que a flor que aponta o arminianismo é a margarida, né? Bem me quer, mal me quer, né? Salvo, perdido. Ninguém sabe o resultado final, porque o número de pétalas diferencia de flor para flor. Pode dar um ou pode dar outro. Então fica à mercê dos homens. Ora salvo, ora perdido. Ora eu quero, ora eu não quero. Eu vou, não quero. Eu vou, eu quero. Serei santo, serei pecador. E fica então, sobe e desce, à mercê de si mesmo. Nós cremos e professamos que um Deus eterno e soberano, antes da criação do mundo, disse: você será salvo. Portanto, eficazmente, isso está se cumprindo em nossas vidas. Isso deve me dar segurança na fé, firmeza, para caminhar a caminhada cristã, sem vacilo, sem balançar, olhando firmemente para aquele que é o autor, que começa, e aquele que consuma, que termina a fé em mim, Jesus Cristo. Eu não fico para lá e para cá, eu estou firme no Senhor. Por isso a doutrina da eleição é tão importante a nós e tão querida a nós, porque coloca em Deus a responsabilidade de nos sustentar em graça, não no homem. Coloca nele o poder salvador, não no homem. Coloca nele a eficácia de permanecermos firmes, não no homem. O homem é simplesmente uma criatura caída diante de um Deus santo e poderoso. Em segundo lugar, a redenção. Verso 7, acompanhe comigo. Efésios capítulo 1, o verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A redenção aqui aponta a libertação como resultado de um pagamento, de um resgate. Então, redenção, aqui neste versículo, ela aponta a ideia de alguém que é liberto mediante pagamento de resgate. Abra a sua Bíblia, a Epístola de São Paulo aos Colossenses, o capítulo 1, para lermos o verso 14. Colossenses, capítulo 1, verso 14. Vamos ler também o verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Veja que o verso 13 aponta o contexto no qual a palavra redenção e remissão aparecem. Ele nos libertou, da onde? Do império das trevas. Não é do Darth Vader, tá? É de Satanás. É o lado negro da força que estava mesmo tomando você para si. E o texto diz que ele nos liberta com redenção, com remissão. Os dois termos apontam um pagamento jurídico. Ele morre por nós,
Ele dá a sua vida em nosso lugar, derrama o seu sangue no lugar do nosso sangue. Isso nos dá libertação. O segundo livro da lei de Moisés, chamado Êxodo, o capítulo 21, o verso 30, acompanhe comigo também. Êxodo 21, o verso 30. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate a sua vida, da sua vida, tudo o que lhe for exigido. Um outro texto que também trata sobre a ideia de dar resgate por outro, está lá no Evangelho de São Mateus, o capítulo 20, o verso 28. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui a ideia então que Mateus registra é de o Filho dando a própria vida para resgatar a vida de outros. Marcos 10, 45, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, o verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A Epístola aos Hebreus, o capítulo 9, os versos 12 e 15. Hebreus 9, versos 12 e 15. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Verso 15. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Veja, aqui em Hebreus, então, a ideia de novo de redenção ligada à entrega por vida de sangue. Ele nos redime, Ele dá a sua vida por nós. Se a eleição é um projeto eterno de Deus, também a redenção é um projeto eterno de Deus em Cristo Jesus. Redenção não é fruto de autossalvação. Muita gente acha que se auto-redimindo vai alcançar graça diante de Deus. Então surgem aquelas falsas relações religiosas com Deus, da oração para perdão de pecados, do martirizar-se, alguns assemelhando-se até àquelas longas caminhadas de procissões católicas romanas, com joelhos no chão, se martirizando em dores, em agruras tais, a fim de obter com o seu próprio sangue e dor alguma coisa da parte de Deus. Mas toda a Escritura aponta que a redenção é um projeto, uma obra exclusiva do Filho, não nossa. Nós não podemos dar preço para a libertação, nós não podemos pagar preço algum para sermos libertos. Preço pago é o sangue de Jesus Cristo. O propósito da redenção é o de sermos libertos do pecado. Por esse propósito é que Cristo derramou seu sangue e morreu na cruz. Então lá na eternidade Deus elegeu um grupo. Acompanhe comigo o que diz Paulo lá em Efésios capítulo 1, abra sua Bíblia novamente. O verso 4. Assim como nos escolheu nele, Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós fomos escolhidos e eleitos, e a redenção é aplicada a nós com o propósito de sermos libertos do pecado por meio da obra redentora de Cristo, para servirmos ao Pai em santidade e irrepreensíveis perante Ele. Por isso, eleição
não é simplesmente o afã de ser calvinista. Eleição não é um sentimento egoísta de defesa da nossa denominação. A eleição repousa num propósito eterno de Deus, qual seja, ter um povo santo, escolhido e separado para si, para a glória do seu nome. O texto nos aponta esta realidade claramente. Olha o verso 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Qual é a graça que é louvada aqui? Deus. O louvor não pode repousar em nós, não pode ter glória em nós, só Ele. Toda a glória a Ele, toda a graça pertence a Ele. Ele é o Deus Pai, Criador e mantenedor de todas as coisas. Por isso, o propósito da redenção é nos libertar, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. A igreja, portanto, não pode ser um lugar de relacionamento egoísta, no qual nós nos importamos somente com nós, com os nossos desejos, e Deus é um servo à nossa disposição. Ele tem nos eleito para servirmos a Ele no propósito de glorificarmos Ele. Claro que nesse processo Ele é bondoso, misericordioso, amável para conosco e nos concede, como disse Paulo, bênção. Aonde? Nas regiões celestiais. Não são bênçãos temporais, apesar de havê-las. Há bênçãos temporais, muitas. Mas não é esse o motivo pelo qual o servimos. Não é esse o motivo pelo qual o amamos. Não é esse o motivo pelo qual declaramos que Ele é divino, santo e bondoso. O motivo é pelo que Ele é. Então as bênçãos são espirituais, lá na região celeste. É nessas bênçãos que estamos firmados. Como eu disse no início, o fato de nos ter sido noticiado pelo apóstolo, que antes do mundo existir, Ele olhou para nós. Você já parou para pensar nisso? Você quer... Lembra que há um ditado popular que diz assim, os seus 15 minutos de fama? Já viu isso? Você acha que seus 15 minutos de fama é da entrevista no DFTV, né, Ralph? O Ralph eu já vi no DFTV. É o membro famoso da igreja, né? Você acha que reduz? É só isso. Passou, né? Acabou. Você nem tem gravado, né, Ralph? Acabou. Não é só isso, não. O Elias também já apareceu em propaganda lá, né? O trabalho dele lá. Elias lá vendendo carro. É só isso, Elias, os seus 15 minutos de fama? Vocês querem ter fama de verdade? Lembrem-se que antes do mundo existir, Deus olhou pessoalmente para cada um de vocês. E Ele fez uma eleição, na qual você saiu vitorioso no pleito. Não por quem você é, por causa da redenção. Abra sua Bíblia em Romanos, o capítulo 3, para lermos o verso 23. Epístola de São Paulo aos Romanos, o capítulo 3, o verso 23. Vamos ler todos a uma só voz e a plenos pulmões. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 6, abra sua Bíblia, o verso 23, todos a uma só voz leiamos também. Porque o salário do pecado veja, todos pecaram. Todos, sem exceção. E carecem da glória de Deus. E agora o apóstolo acrescenta que o resultado do pecado é a morte. Mas o versículo termina com uma notícia muito bela. E ele diz:
verso 23 do capítulo 6. Mas o dom gratuito de Deus não pode ser comprado, não pode ser adquirido. A redenção é um dom gratuito de Deus. E ele diz, é a vida eterna em Cristo. Não é vida eterna em nós ou o que fazemos, está em Cristo, na pessoa e obra de Cristo, nosso Senhor. Entenda que a ideia da redenção está ligada à ideia da eleição. Ele elege para redimir daqueles que estão caídos, um grupo para ser salvo em Cristo. Duas notícias maravilhosas. A primeira, que na eternidade Ele olhou para nós. E a segunda, que na eternidade Ele nos redimiu em Cristo Jesus. Salvação é um projeto de Deus. Salvação é uma obra da parte de Deus, não do homem. Por sua morte, Ele nos restaurou ao favor com o Pai. Por isso, é preciso que volvemos sempre nossa mente para o sangue de Cristo. Obtemos a redenção. João Calvino, comentário aos Efésios. Por sua morte, Ele, Jesus, nos restaurou ao favor com o Pai. Redenção é o ato de libertar. O que a Bíblia nos diz? Do império das trevas para o reino da sua luz. Nós éramos, disse o texto lá, escravos. Um escravo não pode comprar a si mesmo. Um escravo não tem salário. Um escravo é propriedade. Um escravo pertence a. Nós éramos propriedade e escravos do diabo. Estávamos no império do reino das trevas, mas Ele lá na eternidade olhou para nós e na eternidade nos redimiu em Cristo. E agora, na nossa temporalidade, Ele aplica essa obra a nós e nos dá sermos libertos da opressão do nosso inimigo e do reino das trevas para o reino da luz, aonde livres podemos servi-lo. Então Calvino diz que precisamos volver-nos sempre, a nossa mente sempre deve voltar-se para o sangue de Cristo. De manhã eu falei sobre isso. Diariamente, volte-se para a obra redentora em Cristo, para que aconteça e você experimentar redenção. Eu, de fato, sou devedor a vocês e hoje vou me tornar 2 vezes mais devedor. Eu citei a história de C.S. Lewis e prometo que em breve trarei ela em pormenores, na qual ele cita que em um momento dado nós somos libertos do cativeiro do antigo mestre, e já agora sob o domínio de um novo Senhor, um novo Rei, Ele nos leva à feira como escravos seus. Nós somos escravos de Cristo, nós não estamos livres, somos servos de um Senhor. Hoje, por mais de uma vez, cantamos e lemos a ideia de que Ele é Senhor sobre nós. Então, quando nós voltamos lá na feira, nós nos deparamos com o nosso antigo Senhor. E às vezes, num reflexo, nós nos dobramos às vezes diante dEle. E às vezes voltamos a lhe obedecer às ordens. Então é necessário que o nosso Senhor venha e diga assim: servo, por que te voltas novamente ao antigo Senhor? Por que te dobras diante dele? Eu não te comprei, eu não te libertei, agora você não é minha propriedade. Então nós nos voltamos a ele de novo. Vez ou outra nós nos afastamos do nosso Senhor, vez ou outra tiramos os nossos olhos dele e nos colocamos a olhar para o antigo Senhor e nos submetemos a ele. Entenda, você foi redimido, você foi liberto. Então todo dia, quando você olha para a obra redentora de Cristo, a redenção é aplicada em cada aspecto da sua vida. E como há aspectos de nossa vida que precisam ser redimidos pela obra de Cristo, e então a cada dia nós vamos de fato sendo redimidos aqui e acolá, a fim de nos tornarmos plenamente salvos em Cristo Jesus, no dia da glorificação final. Até esse dia, em uma santificação progressiva, nós avançamos para a libertação total das algemas do diabo e do pecado.
Eia, crentes, avante, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Conclusão. Para você pensar e meditar. Deus nos elege para si. Não somos nós que elegemos Deus. Não é você que deu um voto para Deus. Não é você que escolheu Deus. Deus não pode ser eleito. Deus não pode ser escolhido. Deus é livre e perfeito em si mesmo. Mas você carece da glória de Deus. Você é pecador como eu sou. E o salário do nosso pecado é a morte. Ele nos elege para si. Amanhã, acorde com um belo sorriso no rosto, tendo essa notícia de que Deus, antes do mundo existir, olhou para você. Não é 15 minutos de fama, é muita fama para a gente. Vocês concordam? Que o Criador de todas as coisas, antes de tê-las criado, essa semana eu parei no IP Branco, lá próximo do zoológico, é a atração de Brasília nesses dias, para tirar foto, para me maravilhar, para ficar assim olhando e falando como é bonito. E antes de Deus fazer isso, Ele olhou para mim, e olha que eu sou tão feio, e disse: você está eleito. Quanta fama ser sido escolhido por Deus para Ele. Nós pertencemos a Ele, somos dele. Isso é maravilhoso demais. Por isso ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E em segundo lugar, a redenção que nos é dada em Cristo é para a remissão de pecados. Redenção não é dada por brincadeira. Redenção não é dada para que você possa fazer parte de uma sociedade civil, a igreja local. Redenção é dada para que os pecados sejam redimidos, para que haja libertação dos pecados. Caso haja algum pecado que o domine completamente, no qual você esteja em completas algemas, é porque você ainda não foi redimido ou não experimentou a redenção da parte de Cristo. Por isso, redenção, ela nos é dada em Cristo e é para a remissão de pecados. Se você tem experimentado a redenção, seus pecados precisam ser redimidos. Volte novamente lá em Colossenses, o capítulo 1, para relermos o que o apóstolo São Paulo nos fala. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou. Esse termo é interessante. Ele nos traz, ele nos conduz, ele nos leva ao reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a libertação. E essa libertação, diz agora o verso 14, traz também a remissão dos pecados. Os pecados são pagos em Cristo Jesus. De manhã eu falava sobre isso aqui, e eu fiz uma pergunta, e quem estava de manhã não responda. Eu vou fazer para quem não estava. A prostituta, a mulher adúltera, desculpe-me, que é levada à presença de Cristo para ser apedrejada, ela foi apedrejada e morreu? Oi? Sim, ela foi apedrejada e morreu em Cristo. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz assim: vai, os teus pecados estão perdoados, não peques mais. Ele não anula a lei, ele cumpre a lei em si mesmo.
Ele é apedrejado no lugar dela, Ele derrama o sangue dele por ela, nele são pagos os pecados dela. Houve sim apedrejamento, houve sim morte, não na pessoa direta dela, mas indiretamente para ela na pessoa de Cristo. Cristo morreu por ela, literalmente Cristo deu redenção a ela, libertando ela daquela situação e a redimiu, pagando com o sangue dele, pelo sangue dela, a fim de que ela não morresse pelos seus pecados, mas ele morreu pelos pecados dela. Remissão é isso, quando eu levo os meus pecados e ele me redime, ele me livra do meu sangue, dando o sangue dele por mim. Por isso entenda, redenção é para remissão de pecados. Se você não é redimido, você não experimenta remissão de pecados. E se você está se dizendo redimido, você precisa ter os seus pecados remissos em Cristo. Curva a sua fronte e vamos orar, vamos falar com Deus.